Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo 4. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque em Jesus Cristo nós podemos te chamar de Pai. O povo de Israel chamava o Senhor de tantos nomes porque não poderia pronunciar o seu Deus. E quando o Senhor enviou o seu Filho, o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus dividindo o Pai dele conosco. O próprio Deus Emanuel orando: Pai nosso que estás no céu. Tu és o nosso Pai. Tu não é pai de criatura, tu é pai de filhos. E todo aquele que confessa o Senhor como Senhor e Salvador, o Senhor o torna filho para entrar no Santo dos Santos. E nessa hora, Pai, no dia dos pais, nós te suplicamos. O Senhor que é pai de órfãos, pai de viúvas. O Senhor que olhou para a humanidade com grande amor. Ah, Senhor. O mundo tem um pai que é o pai da mentira. Mas nós temos o Pai Celestial que é o pai da verdade. Senhor, nessa hora que a tua palavra, que é a verdade, entre em cada coração. Que a sua palavra, que é a verdade, renove, alegre, dê fé, dê ânimo, dê consolo e alegria, porque a palavra é do Pai. Oh, Espírito Santo, saca-me da tua aljava, Senhor. E como flecha, usa-me, Senhor, nessa noite. Eu nada tenho, nada sou e nada posso, mas tu tens, tu és e tu podes. Fala, Pai, conosco em nome de Jesus. Amém. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Podeis sentar. Oh, glória a Deus. Aleluia. A mão do Pai abençoa filhos. E o Pai está nessa noite, nesse lugar, porque onde tem 2 ou 3, o Pai está no meio. O Pai está nessa noite pronto para te abençoar, porque a mão do Pai abençoa filhos. O tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é: a mão do Pai abençoa filhos. Você pode repetir? A mão do Pai abençoa filhos. Mais uma vez. Isso é uma verdade para você? Então toma posse aí, porque a mão do Pai não está encolhida. E ela está pronta para abençoar filhos. Quando a gente pensa em figura paterna, não tem expressão maior do que a de Deus. E quando a gente vê a figura paterna cheia de amor, a figura paterna cheia de zelo, porque a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu fico me achando super importante. Eu tenho um pai que tem ciúme de mim. E quando o inimigo vem querer fazer graça, o meu pai é que encara ele. Um pai que é amoroso.
Um pai que trabalha para aqueles que nele esperam. E quando o Senhor falou comigo, nós estávamos na leitura de Isaías, e o Senhor falou muito sobre a mão do Pai. Você tem alguém que nessa hora está trabalhando ao teu favor. Você não está sozinho. Você pode não ter um advogado na terra, um médico, alguém que te assessore, mas você tem um Pai que trabalha por você. E aí eu quero que você vá lá comigo, em Isaías 40, que foi quando Deus começou a falar comigo. Nós vamos ler alguns versículos. Isaías 40, 12. A mão do Pai abençoa filhos. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida do céu a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, ou os outeiros em balança de precisão? Essa mão que está sobre a minha vida e a sua vida, você que confessa como Senhor e Salvador a Jesus, essa mesma mão, ela contou o mar com a concha das mãos. Eu não sei você, mas eu não teria paciência para pegar uma caixa d'água de 1000 litros e contar com a concha das mãos. Mas Deus é tão poderoso que o mar inteiro Ele tem na sua conta com a concha das suas mãos. Ele contou o céu a palmos. Eu não teria nem paciência para ficar aqui contando a igreja até lá na porta. Muito menos a Enaldo dos Santos Araújo. O nosso Deus, o nosso Pai, tem o céu contado a palmos. Tem noção de que mão você está? Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, ou com a minha mão direita poderosa, em algumas traduções. Essa mesma mão que conta mar, essa mesma mão que conta céus, ela está dizendo que ela te sustenta, essa mão. Ela é uma mão poderosa. A mão direita para o judeu é muito importante, porque na mão direita tem honra e força. Se existisse canhoto, ele não era bem visto naquela época, mas o destro era mão de honra e força. E o Senhor está dizendo para você: filha, filho, eu tenho honra, eu te sustento com força. É na minha mão que você vence, não é na sua. Isaías 41, 13, ele continua: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Essa mesma mão que contou o mar e contou o céu, que é a mão direita dele, poderosa, agora tem a capacidade de pegar a mão pequena, frágil, fraca, minha e a sua, dizendo, não tenha medo. Alguns historiadores vão dizer que tem 365 não temas na Bíblia. O que eu aprendo com isso? Para cada dia do ano tem uma mão poderosa dizendo, não temas, eu te ajudo. Oh, aleluia. Versículo 20. E ele diz que ele faz isso tudo para que todos vejam e saibam
e consideram e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel fez isso. Ele está dizendo: você é vermezinho, ó Jacó. Você não tem força, ó Jacó. Você não tem tanta coisa como você imagina, ó Jacó. Mas eu, o teu pai, te fortaleço, te sustento, para que todos vejam que foi a minha mão, diz o Senhor, que fez isso. E dando um stop aqui, meu esposo falando, quando a gente chegou lá, meu cunhado falando, vamos lá. E eu assim para o meu esposo. Aí, vamos não. Não vamos não, vamos não. Vamos lá sim. Eu conheço ele já fez isso para mim 3 vezes. Olha, irmãos, eu nunca tinha visto meu carro como simples, não. Eu olhava ele, eu falava, o ar dele é bom, ele é alto. Era uma Fiat 2012, a vermelhinha que todo mundo conhece. Mas quando o irmão dele foi com ele, na frente, eu falei para o meu cunhado, vai na frente, meu cunhado, pastor, servo de Deus, ele é a sua esposa, pastora, serva de Deus. Meu cunhado é grandão. Quando meu cunhado entrou na Fiat, ele ficou com o joelho assim no painel e assim dentro do carro. Sério. Falei, Jesus, o carro é pequenininho, pensando. Mas não falei nada, a gente até brincou com ele. Mas quando a gente foi entrando naquela agência, que falou, é aqui, e que foi entrando, eu fui me encolhendo, eu falei, Jesus, meu carro perto desses é muito pobre. E eu fui me encolhendo, entenda o meu espírito, por favor, como eu estou falando, não é nada de, quer se achar, entenda, em nome de Jesus, porque eu estou falando o que eu vivi. E eu falei, Senhor, meu carro é muito... Eu fui me encolhendo assim, não falei nada para ele. E aí eu falei, Senhor, aqui na mente, sem ninguém saber, Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo que é o Senhor e isso basta. Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo que é o Senhor e isso basta. O Senhor entendeu, Senhor? E saímos. Quando ele apresentou, ele tratando meu cunhado com muita honra, porque respeito, e aprenda um princípio aqui, a bênção de Deus passa por pessoas, então cultive relacionamentos. O Senhor pode enviar um anjo para te abençoar que você nunca mais vê, mas geralmente a bênção de Deus passa por pessoas e passou através da vida dele para nós. E quando chegou lá, eu continuei orando aqui, sem ninguém saber. E quando sentamos, falei, e agora? Porque a gente pensava assim, e contra-cheque? Como é que vai ser? Quando botou lá o documento do carro, o documento dele, aprovou tudo no Itaú, tudo verde. O senhor é um cliente abençoado. Está tudo pronto aqui, tudo verde no Itaú. Meu cunhado, com a tabela 0, ia perder de vista. Isso. Quando a gente saiu de lá, meu marido falou, então vamos fechar. Eu falei, Jesus, a fé desse homem, eu vou ficar quietinha. Meu marido, então vamos fechar. Eu olhei assim. Quando fechou, dentro de mim ainda não estava acreditando. Mas desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um dia antes, a Stephanie ser chamada para o segundo trabalho. Na pandemia, ela ficou desempregada, não tinha nenhum. Agora o Senhor fez com que ela tivesse 2.
O Davi foi chamado como jovem aprendiz, faculdade chamado na pandemia. Porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, para que todos saibam e vejam e considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso. Milagre não se explica, se vive. E quando Ele quer te abençoar, quem há que possa revogar? Aleluia. Isaías 42, versículo 6. O Senhor diz: Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Hoje, o nosso Pai nos toma pelas mãos e nos faz portador do nome dEle nessa terra, usando o nome do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isaías 49, versículo 16. O Senhor vai dizer: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Todas as vezes que Deus está no céu e que vai mexer em alguma coisa, vai trabalhar, que Ele ergue a mão para abençoar, está lá o nosso nome. Ele lembra de nós, Ele lembra de mim, Ele lembra de você. Ele vai dizer: e lembrou-se Deus de Ana. Ah, Senhor Jesus, obrigada. Você está gravado na palma das mãos do Senhor. Isso não é pouca coisa, não. Se disseram para você que você não pode, que você não vai conseguir, que a tua vida é isso mesmo, que está tudo ruim, que tem uma maldição sobre você, a mão do Senhor abençoa filhos e ela está gravado o teu nome. Oh, aleluias. Glória a Deus. Eu quero que você vá em Isaías 55. Versículo 12 e 13. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e memorial eterno para que jamais será extinto, que jamais será extinto. Ele fala que a gente vai sair com paz, com alegria, sendo guiado por Ele, no versículo 12. E no versículo 13 ele diz que no lugar do espinheiro crescerá amor, crescerá o cipreste. Espinheiro. Quem é que gosta de encontrar em algum lugar espinheiro, espinhos? O que o Senhor fala para mim e para você, o seu pai e o meu pai fala que no lugar da dor, no lugar onde te feriram, no lugar onde te golpearam, no lugar onde você sentiu aquela dor mais angustiante, aguda, onde você foi com inocência e ali se entregou, colocou a mão e sofreu tanta dor, Ele vai colocar o cipreste. E o que é o cipreste? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6, quando Deus chamou Noé e falou: faze uma arca de tábua de
cipreste. Por quê? Porque é uma madeira forte, robusta. É uma madeira que não apodrece. O que o Senhor está falando para mim e para você: eu tenho lugar de segurança, porque o cipreste foi feito para a arca. Eu tenho lugar seguro para você. Eu tenho proteção para você. Eu tenho algo novo para trazer que não vai apodrecer. Glória a Deus. Mas o cipreste também, como folha, ele é feito para tratar área circulatória, problemas de varizes. Eles tratavam para melhorar a circulação. Pessoas que ficavam com aquelas pernas roxas tomavam o chá da folha do cipreste. O que eu aprendo aqui? No lugar daquilo que te trouxe dor, o Senhor está falando que vai fazer circular pelo teu corpo todo um poder tão grande de cura, que vai circular por toda você, do alto da cabeça à planta dos pés, e tudo que estava entupido vai sair. Tudo que estava impedindo o fluir da tua bênção vai embora, porque Ele tem cura para você, para circular dentro de você. E aí ele continua: no lugar da sarça crescerá a murta. Algumas traduções vão dizer no lugar da urtiga. A sarça como urtiga era um capim que pegava fogo, mas que também dava muita coceira. Um capim, sabe aquele capim que tu encosta e fica se coçando o tempo todo? O que o nosso Pai quer falar para nós nessa noite: você que durante muito tempo viveu situação de incômodo, situação que te fazia remexer, situação que fazia o seu corpo sentir dor, incômodo, porque é isso que a urtiga faz, incômodo. Ele vai trazer a murta. E a murta, ela tem duas finalidades. A primeira, ela era usada, a folha dela, para trazer cura respiratória. Quando alguém tinha problema de gripe ou dificuldade de respirar, tomava o chá de murta, porque melhorava a respiração. O que o Senhor vai dizer: todo o incômodo que você passou, Ele tem uma provisão para você, respirar com tranquilidade nessa situação que te trouxe dor, que te trouxe incômodo. Você vai respirar com tranquilidade. E a murta também, ela tem um outro significado. Ela é usada para enfeitar casamentos. Ela é usada para honra e adorno. O que o Senhor vai dizer é: aonde você sofreu incômodo, aonde você sofreu perda, aonde você sofreu dor, Ele tem dupla honra, Ele tem adorno, Ele tem enfeite. A dupla honra para o dia da desonra, diz o Senhor. O Senhor faz isso, trazendo alívio, trazendo cura. Porque a mão do Senhor, a mão do Pai, abençoa filhos. E quando a gente vai ver no início da criação, todo Deus usou a palavra: haja luz, haja plantas, haja seres nos mares, animais terrestres. Mas quando foi com o homem, Ele usou a mão. A Bíblia vai dizer que Ele pegou o barro. Façamos o homem, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Deus Espírito Santo, desceu na terra e pegou o barro e usou a mão.
No início de tudo, o amor de Deus é tão grande que Ele usou a mão para nos modelar. No fim do ministério terreno de Jesus, Ele foi ferido aonde? Em Mateus 27 vai dizer que Ele foi crucificado entre os ladrões. Colocaram pregos ou cravos aonde? Nas suas mãos. O inimigo achava que poderia paralisar a mão do nosso Pai, mas a mão do nosso Pai é poderosa, maravilhosa. Quem é que pode contra a mão do nosso Pai? E Jesus sabia que a dor era tão grande que iríamos passar, que Ele deu a mão em sofrimento, no meu e no seu lugar. Mas não acaba por aí. Quando Jesus ressuscita, João 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 19 e 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Pôs-se no meio dele e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos por verem o Senhor. Está aqui, ele estava querendo dizer, quem venceu a morte. Está aqui quem sofreu, e a morte não pôde me segurar, disse o Senhor Jesus. Ele chega e, paz seja convosco, e mostra a mão furada. O amor do nosso Pai é tão grande que Ele, como Deus, vazou as mãos por mim e por você. É muito importante você, sendo filho, estar nas mãos desse Deus. Vá lá em Jeremias 18. Jeremias 18, 4. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Além dele ser um pai poderoso, além dele ser um pai amoroso, além dele ser um pai ciumento e zeloso, ele é um pai misericordioso. Se você é filho, até quando você erra, até quando você faz o que não era para fazer, quando você se estraga, na mão dele tem cura. Na mão dele tem novo nascimento. Na mão dele tem forma nova para te ajeitar. Ele aperta, ele mexe, mas está fazendo novo. Até quando você se estraga, se tiver na mão dele, tem jeito. Ele vai dizer em João, vá lá em João. Cinco. Dezessete. Jesus falando para os fariseus. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Trabalho é feito com mãos. O que o Senhor Jesus falou para os fariseus por ter curado aquele paralítico, 38 anos, num dia de sábado, e eles ficaram irados por isso, o Senhor falou: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Você tem um pai que trabalha até agora, e o Filho, o Senhor, o nosso Salvador, advogado, trabalha também, a meu e a seu favor.
Mas tem uma coisa que é muito difícil, que é muito triste e que é muito dura. Vá lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 29 a 31. Eu vou ler do 26 ao 31, vamos lendo. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se para filho ela é bênção, se para filho ela é poderosa, ela consola, ela exorta, até quando se estraga, ela amassa, ela aperta e corrige e tem misericórdia, para aqueles que abusam da graça, é o que está dizendo aqui, que pecam deliberadamente, que já não dói mais, que pecam de propósito, que pecam o mesmo pecado toda hora e não se arrependem, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Hoje é dia dos pais. E o tema da mensagem é: a mão do pai abençoa filho. Começamos lendo Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós vimos que a mão do Senhor é poderosa para transformar a desgraça em triunfo, a dor em honra. Mas para aqueles que se rebelam, que rejeitam o Espírito de Deus, que convence do pecado, do juízo e da justiça, essa mesma mão é dura. Um pai, quando está irado com o filho, ele pode bater com vara, como diz a Bíblia? Sim ou não? Sim, a Bíblia fala que se o filho aprontar muito, pega uma varinha e dá. Porque o pai vai bater com misericórdia. Agora um bandido na rua, se tiver que espancar, vai bater com misericórdia? Porque não é filho. E o Senhor falou: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, para quem não se comporta como filho. Hoje é dia dos pais. E eu tenho certeza que nós somos filhos. Em Cristo Jesus, podemos falar: Abba, Pai. Em Cristo Jesus, podemos orar:
Pai nosso. E a mão do Pai, nessa noite, está pronta para abençoar filhos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.